Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa, torna públicos editais para aplicação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, aqui na cidade de Barra Mansa. Nós publicamos 3 editais e esse vídeo é uma leitura comentada desses editais com a finalidade de promover uma acessibilidade para quem não enxerga, para quem não pode ler, e também para tirar dúvidas para aqueles que têm dificuldade numa leitura de um documento complexo e burocrático. Então, já fizemos a leitura do edital número 1 e esse aqui é a leitura do edital número 2, com a premiação de agentes culturais para mestres de saberes populares e intercâmbio. Eu vou fazer a minha autodescrição para que todos possam ver. Eu sou um homem branco, careca, de 38 anos, com barba, olhos castanhos, e estou usando uma camisa branca, sentado numa mesa dentro do estúdio da Labfonia, e na minha frente está a coordenadora de gestão cultural da Fundação Cultura, Aline Ribeiro, que também vai fazer a sua descrição antes da gente começar a leitura. Oi, eu sou a Aline, uma mulher alta, cabelos castanhos claros, ondulado, pele branca. Estou vestindo uma camisa de mangas compridas, preta, sentada aqui à frente do Bravo. Vamos à leitura. Chamamento público número 2 de 2024, cuja ementa é Premiação para Agentes Culturais com Recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, Lei Federal número 14.399 de 2022. Item 1. Objetos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A Lei 14.399 de 2022 institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios com a sociedade civil no setor da cultura, bem como no respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura no Brasil, tendo como objetivo estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura mediante repasses da União aos estados, Distrito Federal e municípios de forma continuada. Item 2. Das disposições preliminares. A Fundação Cultura Barra Mansa, FCBM, mediante encaminhamento do Conselho Municipal de Cultura de Barra Mansa, CMCBM, subsidiado pela Lei Municipal 4.602 de 2016, torna público o edital de premiação 002-2024, considerando a transferência de recursos do Fundo Nacional de Cultura mediante repasses da Política Nacional Aldir Blanc para fomento de ações culturais neste município, com base na Lei nº 14.399 de 2022, Lei da PNAB. Na Lei 14.903 de 2024, que é o Marco Regulatório de Fomento à Cultura, e no Decreto 11.740 de 2023, Decreto da PNAB. No Decreto 11.453 de 2023, Decreto de Fomento, e na Instrução Normativa 10 de 2023, IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade. Até aqui, o edital apresenta as fundamentações legais. São os instrumentos jurídicos, que são normas, que orientam e fundamentam a abertura desse edital em todos os municípios. Então, tem uma lei federal que cria os instrumentos e os decretos que regulamentam as aplicações e também as instruções normativas que orientam sua forma de aplicação. Todas essas leis estão disponíveis na internet, de fácil acesso, e também no sistema de inscrições Indica, que é o sistema de informações e indicadores culturais criado aqui para Barra Mansa, e ali você tem como acessar toda a íntegra de cada uma dessas leis. Daqui para frente, nós vamos apresentar as informações sobre o edital, o objeto, as formas de inscrição, quem pode participar. Vamos lá? Item 3, informações gerais. 3.1, objeto do edital. O objeto desse edital é a premiação de agentes culturais, pessoas físicas exclusivamente, que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural da cidade, observadas as categorias intercâmbio, conforme descritas no anexo 1 desse edital, e a premiação de mestres dos saberes tradicionais e ancestrais, reconhecendo e valorizando suas contribuições para a preservação e a transmissão da cultura brasileira no município de Barra Mansa. O prêmio
possui natureza jurídica de doação sem encargo, ou seja, será realizada por meio de pagamento direto ao contemplado, sem estabelecimento de obrigações futuras, sem exigências de contrapartida, sem prestação de contas, conforme autoriza a Lei 14.903 de 2024. Pode explicar para a gente um pouquinho sobre a diferença do prêmio e da contrapartida? Nesse ponto, é importante a gente destacar a diferença do edital 2, que é um edital de premiação, para o edital de fomento, que é o edital 001. Esse edital de premiação ele tem uma característica específica. Esse formato de premiação ele não exige uma contrapartida, ele não exige uma entrega de um projeto cultural, né? Além dele também ser nesse formato que não tem desconto nenhum de imposto, no momento que o proponente receber o recurso, receber o pagamento, ele não vai ter nenhum desconto de nenhum encargo ali naquele valor, ele vai receber o valor integral. Mas a especificidade do edital 002 é que o agente cultural está sendo contemplado por ações culturais, por contribuição no município, contribuição de valor cultural e reconhecimento por uma trajetória. Então, ele recebe essa premiação reconhecendo tudo que ele já fez até hoje. Tanto o mestre quanto o agente cultural que vai pleitear a premiação para intercâmbio cultural. Então, não tem uma entrega de um projeto, não tem entrega de planilha, não tem entrega de objetivo, justificativa. É bem diferente, é mais simplificado, os campos são mais simplificados, é mais voltado para você contar a sua trajetória cultural, sua experiência, a contribuição para essa comunidade cultural. Vamos para o item 3.2, atos administrativos. As categorias desse edital estão em consonância com o Plano Municipal de Cultura de Barra Mansa, Lei Municipal 4.602 de 2016, do Decreto Municipal 9.156 de 2018, que é a regulamentação do Fundo Municipal de Cultura, e o Decreto Municipal que estabelecem a distribuição das categorias pelo programa 13.392, 0070, 2153, projetos culturais a serem desenvolvidos e fomentados pela Fundação de Cultura. Dotação orçamentária 3390310000, compondo assim parte integrante do plano de ação que promove o respeito à diversidade, a democratização e a universalização do acesso à cultura no Brasil. Item 3.3, quantidade de agentes culturais a serem premiados e a seguir é uma tabela. Na primeira coluna, nome da categoria. Na segunda, a descrição. Na terceira, a quantidade de vagas e, por último, o valor do projeto. Categoria A, cuja descrição é Prêmios para Agentes Culturais na categoria Intercâmbio Cultural Nacional. São 4 vagas de R$ 6.500. Categoria B, Prêmios para Agentes Culturais na categoria Intercâmbio Cultural Internacional. São 4 vagas no valor de R$ 12.000 cada uma. E na categoria C, Prêmios para Agentes Culturais na categoria Mestres e Mestras de Saberes Tradicionais e Ancestrais. São 13 vagas de R$ 7.000. Contudo, caso haja orçamento, interesse público, o edital poderá ser suplementado, ou seja, caso haja saldo de recursos da PNAB oriundo de outros editais ou rendimentos, as vagas podem ser ampliadas. Item 3.4, valor da premiação. Cada agente cultural selecionado receberá premiação conforme as categorias previstas no anexo 1 deste edital. A gente vai falar um pouco também desse anexo 1. O valor recebido pelas pessoas físicas é isento de imposto de renda, ou seja, o agente cultural, pessoa física, não terá desconto de imposto de renda sobre o valor recebido. Mas é importante a gente falar que, no momento que o agente cultural recebe a premiação, não tem desconto nenhum do imposto de renda. Mas, no ano seguinte, ou seja, lá em 2025, quando esse agente cultural precisar fazer a declaração anual do imposto de renda, ele precisa declarar esse valor que ele recebeu, porque senão pode ter problemas depois na Receita Federal. Então, a gente viu nas leis anteriores, tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Lei Aldir Blanc I, muitos agentes culturais que receberam uma quantidade de premiação, um valor de premiação na sua conta, teve problemas depois porque não declarou essa quantia na declaração do imposto de renda anual que a gente tem que fazer. Então, é importante fazer isso para não ter problemas. O valor total deste edital é de R$ 165.000.
A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho 13.392.0070.21.53, projetos culturais a serem desenvolvidos ou fomentados pela Fundação de Cultura. Natureza de despesa 33.90.31.0000, premiações culturais e artísticas, científicas, esportivas. Fonte de recurso 17.19.000000. Reduzido da dotação 844, crédito especial. 3.5 do prazo da inscrição. De 18 horas do dia 24 de setembro até às 18 horas do dia 25 de outubro de 2024. As inscrições incompletas, enviadas de forma indevida ou fora dos prazos estabelecidos, serão inabilitadas. A inscrição é gratuita, sendo que o ato da inscrição caracteriza a aceitação das normas descritas nesse edital e nos seus anexos. A Fundação Cultura não se responsabiliza quando os motivos de ordem técnica não lhe forem imputáveis por inscrições não aceitas por: falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, problemas de ordem técnica nos computadores e nos servidores de internet utilizados pelo proponente, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a obtenção da inscrição. Item 3.6. Quem pode participar? Pode se inscrever no edital qualquer agente cultural, pessoa física, com contribuição artística ou cultural em Barra Mansa há pelo menos 4 anos, residentes no município com atuação comprovada na cidade. Para fins deste edital, agente cultural é toda pessoa ou grupo de pessoas responsável por criar, produzir e promover manifestações culturais como artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, curadores, produtores culturais, gestores de espaços culturais, entre outros. O agente cultural pode ser pessoa física ou microempreendedor individual, MEI, coletivo, grupo sem CNPJ representada por pessoa física. Ou seja, esse edital ele não é para pessoa jurídica, ele é só para pessoa física, microempreendedor ou um grupo coletivo sem CNPJ representado por uma pessoa física. Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ, será indicada uma pessoa física como responsável legal para a assinatura do termo de premiação cultural. E a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante neste anexo 4 deste edital. 3.7. Quem não pode participar? Não podem se inscrever nesse edital agentes culturais que 1. Tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital ou na etapa de análise de candidaturas ou na etapa do julgamento dos recursos. 2. Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade até terceiro grau de servidor público do órgão responsável pelo edital, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise das propostas ou na etapa de julgamento dos recursos. 3. Sejam chefes de poder executivo, governador, prefeito, secretários de Estado ou do município, membros do poder legislativo, como deputados, senadores, vereadores, e do poder judiciário, juízes, desembargadores e ministros, bem como os membros do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros, e do Ministério Público, promotores e procuradores. 4. Candidatos ou candidatas aos cargos eletivos, do período eleitoral de 2024, bem como os presidentes de partidos políticos. Atenção! O agente cultural que integrar o Conselho de Cultura pode concorrer nesse edital desde que não se enquadre nas situações previstas nesse item 3.7. Quando se tratar de agentes culturais que constituem pessoas jurídicas, estão impedidas de apresentar os projetos aquelas cujos sócios, diretores ou administradores se enquadrem nas situações descritas nesse item. A participação de agentes culturais nas consultas públicas não caracteriza a participação direta na etapa de elaboração do edital, ou seja, a mera participação do agente cultural nas audiências, consultas públicas, não inviabiliza a sua participação. Isso é o contexto em que toda a política nacional de Aldir Blanc foi desenvolvida em Barra Mansa, com as reuniões do Conselho, reuniões setoriais, audiências públicas ou consultas públicas, não caracteriza na participação da elaboração desse edital.
e nem a presença ou a condição de um conselheiro de cultura também não inviabiliza a sua participação. Você pode apresentar a proposta. Item 3.8. Em quantas categorias cada agente cultural pode se inscrever neste edital? Cada agente cultural poderá concorrer neste edital com, no máximo, uma proposta. Quando identificada mais de uma inscrição por proponente na mesma categoria, será considerado como válida apenas a última inscrição realizada. Etapas. Esse edital é composto pelas seguintes etapas. Inscrições é a etapa de apresentação dos projetos pelos agentes culturais. Seleção. Etapa em que a comissão analisa e seleciona os projetos. Habilitação. É a etapa em que os agentes culturais selecionados na etapa anterior são convocados para apresentar os documentos de habilitação. E, por fim, a assinatura do termo de premiação cultural. Essa etapa em que os agentes culturais habilitados são convocados para assinar o termo da premiação cultural. Então, trocando em miúdos, primeiro passo, se inscreve. Segundo passo, a comissão avaliadora, que é uma comissão terceirizada, sem vínculo com a cidade, analisa o mérito das propostas e classifica por notas. Uma vez sai o resultado preliminar, tem os seus recursos e sai o resultado final da fase de seleção. A seguir é a fase de habilitação, quando todos esses selecionados dentro das vagas disponíveis são convidados a apresentar as suas certidões, documentações, e aí sim todos os documentos têm que estar em dia. E essa fase também cabe um período de recurso. E apenas os selecionados dentro das vagas que apresentam. Os suplentes não são convocados nesse momento. E, por fim, a assinatura do termo de premiação. Depois que passa a fase de habilitação da documentação, todos são convidados para assinar o termo e aí sim passa para a fase de pagamento. 5. Inscrições. 5.1. Como se inscrever? A inscrição será feita exclusivamente no formato online, por meio do Sistema Integrado de Informações e Indicadores Culturais, é o Sistema Indica, disponível no link barramansa.rj.gov.br/PNAB. E aí, falando um pouquinho do Sistema Indica, algumas pessoas já estão operando o sistema. É o mesmo sistema que a gente utilizou nas inscrições da Lei Paulo Gustavo, porém ele está bem mais aperfeiçoado, está muito mais intuitivo. A gente tem recebido já algumas contribuições de agentes culturais que já estão realizando as suas inscrições. Então, quem já fez o cadastro lá na inscrição da Lei Paulo Gustavo, é só entrar, o cadastro já está pronto, tem que só dar uma atualizada, às vezes esqueceu a senha, então tem ali um contato inicial com esse novo formato do Indica. E se esqueceu a senha, é muito fácil, a senha é enviada de novo para o e-mail. A gente vai fazer também um vídeo desse explicativo só sobre o sistema, como entrar, mostrando todas as etapas ali de inscrição do projeto dentro do sistema, como operar esse sistema, como atualizar o cadastro. Mas então a gente está com um sistema novo, um sistema único no país, feito, programado só para isso, só para as inscrições, para gerar indicadores depois para a gente poder monitorar o quanto esses projetos vão colaborar para o cumprimento do Plano Municipal de Cultura. Então é isso. O Sistema Indica é esse sistema criado exclusivamente para receber as inscrições dos agentes culturais na PNAB. E também depois os agentes culturais vão poder entrar no sistema para poder incluir os seus relatórios de cumprimento do objeto, colocar as informações que foram geradas a partir da realização do projeto cultural. Também ver as suas notas, apresentar os recursos e toda a interlocução do proponente sobre o seu projeto com a comissão avaliadora e organização do edital é feito por meio desse sistema. Isso. O agente cultural é responsável por todas as informações preenchidas, sendo indispensável o preenchimento dos campos indicados para prosseguimento da inscrição, conforme o modelo de orientação do anexo 2, que trata sobre as etapas de inscrição e orientações gerais para o manuseio do sistema. Esse anexo 2, ele especificamente todos os campos que estão dentro do sistema Indica, o anexo 2, ele vem orientando. Então, se você quer fazer um rascunho antes de entrar no sistema, para
organizar todas as informações que você vai precisar jogar lá dentro. O anexo 2 ele vem detalhando todos os campos, todas as informações que você vai precisar inserir lá dentro do sistema. Ele é esse documento ali no PDF, um anexo desse edital, que você vai poder olhar e saber o que você tem que juntar de informações para poder colocar lá dentro do sistema. No ato da inscrição é necessário anexar 1. Documentos específicos relacionados à categoria de apoio em que o projeto será inscrito, conforme o anexo 1. Autodeclaração étnico-racial de pessoa com deficiência, se for concorrer a cotas. Essa autodeclaração também é no sistema. Declaração de representação se for concorrer com um coletivo sem CNPJ. Portfólio, materiais que comprovem a atuação da agente cultural de Barra Mansa, em Barra Mansa, de quaisquer naturezas, tais como cartazes, folders, fotografias, DVD, CD, folheto, materiais de jornal, sítios da internet, outros materiais, devendo o material estar relacionado à categoria para a qual está sendo realizada a inscrição. Atenção! O agente cultural é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de sua inscrição. A inscrição de candidato em chamamento público de premiação cultural poderá ser realizada pelo próprio interessado ou por terceiro que o indicar, conforme parágrafo 1º do artigo 41 do Decreto 11.453 de 2023. Ao se inscrever, o agente cultural aceita todas as regras e condições descritas neste edital e concorda com os termos da Lei 14.399 de 2022, que é a Lei da PNAB, a Lei 14.903 de 2024, que é o Marco Regulatório de Fomento à Cultura, o Decreto 11.740 de 2023, o Decreto de Regulamentação da PNAB e o Decreto 11.453 de 2023, o Decreto de Fomento. Vou falar um pouco sobre esses documentos, que é bem específico, um pouco diferente a documentação e a forma de inscrição nesse edital de premiação. Seja para os mestres ou seja para quaisquer agentes culturais que desejam fazer o intercâmbio, não tem uma proposta a ser apresentada. Você não vai precisar elaborar um projeto para defender. É uma inscrição com a sua trajetória, com principalmente o seu portfólio. Toda a documentação, as comprovações de sua trajetória, de sua carreira, são importantes serem apresentadas nesse portfólio nesse momento. Esse portfólio é indispensável, porque ele é o documento mais importante de análise e que no final do edital, quando a gente lê o anexo 1, vamos falar sobre os critérios de avaliação, vocês vão perceber como é importante um portfólio bem elaborado. Mas eu quero deixar uma dica. Portfólio elaborado não é aquele que tem um design gráfico maravilhoso ou uma apresentação super, parecendo uma revista de banca. Não é assim. Não precisa disso. O mais importante é que os arquivos que estejam nesse portfólio mostrem o seu nome, o nome do seu grupo, a data da publicação, a descrição da atividade. Então pode ser um certificado, um diploma, uma declaração, um contrato, uma nota fiscal ou também uma postagem de internet, um cartaz, uma filipeta, fotos que comprovem a atividade sendo realizada. Tudo isso são materiais importantes para se constituir um portfólio. Mas também links para vídeos na internet que demonstrem também a realização da atividade, mas links clicáveis. No formulário você pode colocar. E aqui também tem uma informação importante. Nesse local das inscrições, em especial nesse edital, uma boa parte da sua descrição pode ser feita de forma oral. Você pode gravar um áudio de até 5 minutos contando a sua trajetória ou anexar uma mídia, um link para uma mídia contando a sua trajetória. E lá no sistema indica, no momento da inscrição, os campos que são autorizados a serem preenchidos dessa forma, tem um botão específico, gravar ou anexar. Então, não é necessário que você também escreva ou saiba escrever isso. E aproveito para dizer que uma política afirmativa de muita importância para nós é que aqueles que têm dificuldade com o manuseio da tecnologia ou aqueles que têm mobilidade reduzida, que não podem vir aqui tirar suas dúvidas, nós podemos atender sob demanda. Então, quando
Identificado um agente cultural nessas condições, nós aqui da Fundação Cultura temos uma equipe responsável e preparada para ir até o local tomar a inscrição dessa pessoa, desse agente cultural, seja por meio do vídeo ou seja por meio do preenchimento ao lado do proponente para isso. Repara que aqui nós também dissemos que uma terceira pessoa pode efetuar a inscrição para esse mestre ou esse agente cultural, por se tratar dessa condição tão específica que são de mestres de saberes populares e tradicionais e que, via de regra, é sabido que muitas dessas pessoas têm uma dificuldade maior para o manuseio de sistemas tecnológicos, seja o próprio equipamento ou o formulário digital. Nós temos condições de superar essas dificuldades e garantir que todos os mestres e mestras e todos os agentes culturais que desejam fazer os seus intercâmbios sejam contemplados e possam ter sua inscrição garantida. Vamos falar de cotas agora. Pode ler. 6.1. Categoria de cotas. Ficam garantidas cotas em todas as categorias do edital para a. Pessoas negras, ou seja, pretas e pardas, pessoas indígenas, pessoas com deficiência. Atenção! A quantidade de cotas destinadas a cada categoria do edital está descrita no anexo 1. A gente vai detalhar melhor a quantidade para cada cotas que a gente falou aqui. Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão preencher uma autodeclaração, que é no sistema um checkzinho lá, quero concorrer à categoria de cotas, aí você vai marcar sim ou não. A autodeclaração pode ser apresentada por escrito, em áudio, em vídeo ou em outros formatos acessíveis. 6.2. A concorrência concomitante. A. Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas de ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção. B. Os agentes culturais optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas de ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota. E aí eu vou pegar carona aqui rapidamente no 6.3, na desistência do optante pela cota. Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação. E por fim, para encerrar aqui, o 6.4, remanejamento de cotas. A. No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias das cotas, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para a outra categoria de cotas. B. Caso não haja agentes culturais inscritos em outra categoria de cotas, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas, então, para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação. Vamos fazer um comentário breve, Aline, que todas essas cotas, elas são determinadas em lei federal. Todos os municípios que estão recebendo os recursos da PNAB atuam da mesma forma. Portanto, aqui em Barra Mansa não vai ser diferente. Então, quando você se inscrever e declarar que é optante pela concorrência e cotas, você, ainda que tenha uma nota reduzida ou menor do que o da ampla concorrência, dentro da cota é uma priorização de atendimento a esse público específico, com uma medida de reparação histórica por vários aspectos conhecidos na política cultural, sobretudo, e na política pública de forma geral. Uma vez que esse proponente atingiu nota suficiente para se classificar em primeiro, segundo, terceiro, entre os concorrentes de ampla concorrência, ele automaticamente passa a classificar na ampla concorrência, liberando as cotas para outras pessoas que se inscreveram e ficaram com a pontuação diferente, menor ou não competitiva ali na ampla concorrência. O remanejamento disso é automático. Cada vaga não preenchida pela cota, o saldo vai para outra categoria e até mesmo
para outra categoria primeiro, né? Seja de pretos, pardos ou indígenas. E depois que todas essas cotas são preenchidas, se ainda houver saldo, ou seja, não foi preenchida todos, que eles são classificados para os concorrentes de ampla concorrência. É isso? É isso. Vamos lá. Etapa de seleção. Quem analisa as candidaturas? Uma empresa contratada especializada em análise de projetos que comporá a comissão de seleção e avaliação, sendo todas as atividades registradas em atas e sistema que poderão ser acompanhados pelos proponentes. Ou seja, a comissão de avaliação vai utilizar o mesmo sistema que o proponente, que é o sistema Indica. O mesmo sistema indica que o proponente inscreve as suas propostas. Essa comissão de seleção também acessa ali, faz a avaliação dentro do sistema, disponibiliza também as notas para que o proponente possa analisar em qual critério que ele pontuou mais e se vai ter necessidade de recurso ou não. Farão parte desta comissão profissionais experientes em análises de projetos e propostas culturais contratadas por meio dos dispositivos previstos na Lei 14.903 de 2024. Quem não pode fazer parte desta comissão de seleção? Os membros da comissão de seleção e respectivos substitutos ficam impedidos de participar da avaliação de candidaturas quando 1. Tiverem interesse direto na matéria. 2. No caso de inscrição de pessoa jurídica, grupo ou coletivo, que tenha composto o quadro societário da pessoa jurídica ou tenham sido membros do grupo ou coletivo nos últimos 2 anos. Ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. E 3. Sejam parte em ação judicial ou administrativa em face do agente cultural ou do respectivo cônjuge ou companheiro. Caso o membro da comissão se enquadre na situação de impedimento, deve comunicar à comissão e deixar de atuar imediatamente. Caso contrário, todos os atos praticados podem ser considerados nulos. Atenção! Os parentes e afins até o 3º grau são pai, mãe, filho, avô, avó, neto, neta, bisavô, bisavó, bisneto, bisneta, irmão, irmão, tio, tia, sobrinho, sobrinha, sogro, sogra, genro, nora, enteado, enteada, cunhado ou cunhada. Vai lembrar que as relações de parentesco, nesse contexto, são consideradas também as afetivas, não só a relação registrada em cartório. O edital deixa bem claro que é por afinidade também, ok? Então, união estável ou a convivência regular reconhecida publicamente, de alguma forma, se identificada essa relação, ela também é considerada. Então, em outras palavras, não é só de papel passado que se considera essa relação, não. São as relações afetivas, sim, como filhos adotivos, filhos que convivem, enfim, mas com membros da comissão avaliadora ou com funcionários da Fundação Cultura. 7.3, análise da candidatura. A etapa de seleção será composta pela análise da trajetória do agente cultural de acordo com a sua relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural de Barra Mansa e será realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos no anexo 1. E atenção, os agentes culturais que apresentarem documentos comprobatórios da trajetória artística e cultural contendo quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou de outras formas de discriminação serão desclassificados, com fundamento no disposto do inciso 4º do caput do artigo 3º da Constituição Federal, garantindo sempre, claro, o contraditório e a ampla defesa. A análise compreende os critérios individuais da candidatura, bem como seus impactos e relevância social em relação aos outros inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada agente cultural é atribuída em função dessa comparação. Então, eu quero destacar um comentário sobre a composição dessas notas, porque a comissão de avaliação ela começa a atribuir as notas de acordo com cada projeto que ela analisa, especificamente em cima do critério lá do anexo 1. Todos os campos do formulário de inscrição apresentam algum tipo de informação, um espaço que corresponde a um critério. Ou seja, a comissão avaliadora vai encontrar na sua inscrição como proponente as informações que ela precisa para atribuir a nota do critério. Ao longo das avaliações,
a cada proponente que ela avalia, ela começa a perceber uma nivelação, uma equalização, ou seja, um direcionamento comum a todas as inscrições desse edital. Então, essa comissão, antes mesmo de publicar o resultado, pode voltar em uma inscrição ou outra para reavaliar, considerando o equilíbrio entre todo o conjunto de propostas apresentadas nesse edital nesse ano. Então, para mais do que só a proposta ou o mérito do critério do proponente, existe um critério coletivo, uma subjetividade que vai ser fundamental para equilibrar as propostas e as notas também, para não haver uma discrepância ou também para não haver uma análise injusta ou desconectada com a realidade local. Digo isso porque os membros da comissão avaliadora podem não ser daqui da região, das nossas cidades, Barra Mansa, Volta Redonda, nem do estado do Rio de Janeiro, nem da região sudeste, pode ser de quaisquer partes do Brasil, que utilizam esses critérios como impessoais e critérios objetivos, que aí sim eles podem enxergar a realidade local a partir do conjunto de propostas apresentadas. Foi claro? Sim, e complementando também, a gente falou muito isso nos encontros, nas reuniões e nas escutas públicas, porque a gente está falando de editais que não são divididos, as categorias não são divididas por segmentos, né? Então, a gente, principalmente nesse de mestres e mestras. Então, existe, além disso, um critério subjetivo, que é equidade das premiações pelos segmentos culturais. Então, para que as premiações não se concentrem só para os mestres de capoeira ou só para os mestres de folia, e que a música também seja contemplada, que o artesanato também seja contemplado. Então, assim, essa diversidade ali dos segmentos premiados, isso também vai ser olhado, né, também como um critério subjetivo ali. Então, após a análise de todos os critérios que a gente vai falar no anexo 1, tem também essa proporcionalidade ali, esse equilíbrio da divisão dessa premiação para os segmentos culturais, para que a gente possa contemplar aí uma diversidade de segmentos culturais da cidade. 7.4, recursos na etapa de seleção. O resultado provisório da etapa de seleção será divulgado no Boletim Oficial da Prefeitura Municipal de Barra Mansa e na página eletrônica do Portal da Cultura do Sistema Indica, na aba de informações referentes à PNAB. B. Contra a decisão da fase de seleção, caberá recurso destinado à comissão avaliadora, que deve ser apresentado via Sistema Municipal de Cultura, via Sistema Indica, vai ter uma aba específica ali para o recurso, até 3 dias úteis após a publicação do resultado de seleção, conforme inciso 3º do artigo 9º da Lei 14.903 de 2024. Então, a contar da publicação do resultado, considerando-se, para o início da contagem, o primeiro dia útil posterior à publicação desse resultado de seleção. C. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. E D. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de seleção será divulgado no Boletim Oficial do município e na página eletrônica do Sistema Indica, na aba de informações referentes à PNAB. 8. Remanejamento de vagas. Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente dessa categoria poderão ser remanejados para outra conforme os seguintes critérios. A. Demanda da categoria. Priorização das categorias com maior número de candidatos qualificados em lista de espera. São os candidatos classificados como suplentes. Caso não sejam preenchidas todas as vagas desse edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro edital da PNAB. Então, isso também se aplica às cotas, isso também se aplica à ampla concorrência. Caso aqui não tenha inscrição suficiente para utilizar todos os recursos, mas no edital 1 tenha mais inscrições que vagas e o saldo for suficiente para contemplar, isso pode ser feito, está previsto aqui no edital nesse capítulo, nesse item, mas também na lei federal também explica muito claramente que esse remanejamento é autorizado, possível, está previsto. Item 9, etapa de habilitação. 9.1, prazo para apresentação de documentos de habilitação. O agente cultural responsável selecionado deverá encaminhar no prazo de 5 dias
após a publicação do resultado final de seleção, através do sistema eletrônico, o sistema indica, os seguintes documentos: agente cultural pessoa física, documento pessoal do agente cultural, que contém RG, CPF, exemplo, carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, CNH, carteira de trabalho, etc. Comprovante de residência por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural. Atenção, a comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense, pertencentes à população nômade ou itinerante ou que se encontrem em situação de rua. C. Se o agente cultural for grupo ou coletivo sem personalidade jurídica, ou seja, sem CNPJ, seguintes documentos: documento pessoal do representante do grupo, que contém RG ou CPF, RG e CPF, perdão, carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, CNH, carteira de trabalho, etc. 2. Comprovante de residência por meio da representação de contas relativas à residência ou declaração assinada pelo agente cultural em nome do representante do grupo. Na hipótese de inabilitação de alguns contemplados, serão convocados outros agentes culturais para apresentarem os documentos de habilitação, obedecendo à ordem de classificação dos projetos. 9.2 Recursos da etapa de habilitação. Contra a decisão da fase de habilitação, caberá recurso destinado à Comissão de Análise de Projetos, que deve ser apresentado por meio da página eletrônica do Sistema Indica no prazo de 3 dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para o início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de habilitação será divulgado no Boletim Oficial do Município e na página eletrônica do Sistema Indica, na aba de informações referentes à PNAB. Após essa etapa, não cabe mais recurso. Item 10, assinatura do termo de premiação cultural. Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o termo de premiação cultural conforme anexo 3 deste edital e receberá o recurso na conta bancária de sua titularidade, ou seja, em seu nome, indicado no formulário de inscrição. Um comentário aqui importante: precisa abrir uma conta específica para o projeto, Aline? Não tem necessidade de abrir uma conta específica, mas precisa. O importante é que seja uma conta bancária no nome do proponente, no nome do contemplado, né? Por mais que a gente fale isso, ainda tem, no momento ali de entrega dos documentos, o proponente ainda acha que pode mandar uma conta de terceiros e precisa ser a conta na própria titularidade, mas não precisa. O importante é que receber o recurso, ainda mais nesse caso que é uma premiação, não tem prestação de contas, não tem mandar nenhum extrato bancário, nenhuma comprovação de notinha fiscal nem nada. Receber o recurso, vai aplicar os recursos ali para continuidade da atividade cultural ou para fazer a viagem no caso do intercâmbio. É isso, aplicar o recurso de maneira responsável. Agora uma pergunta. No caso de um terceiro que faz a inscrição de um mestre, ou seja, eu estou escrevendo para o mestre, a conta pode ser no meu nome ou tem que ser no nome do mestre? Essa é uma boa pergunta e é uma dúvida constante das pessoas, porque uma terceira pessoa ela pode realizar a inscrição do mestre, ela pode indicar o mestre, mas os dados que têm que ser inseridos no sistema é do mestre, da pessoa que vai realizar a proposta cultural, é do agente cultural contemplado, né? Então, a conta corrente, a conta bancária que vai receber o recurso tem que ser do mestre. Maravilha. Finalizando o edital, item 11, disposições finais, 11.1, acompanhamento das etapas do edital. O presente edital e seus anexos estão disponíveis no site do Portal da Transparência do município de Barra Mansa, na aba Boletim Oficial, no portal eletrônico da Fundação Cultura Barra Mansa, no barramansa.rj.gov.br/home, /portal-da-cultura e demais redes sociais da cultura, o @Cultura Barra Mansa no Instagram e também no Facebook. O acompanhamento de todas as etapas desse edital e a observância quanto aos prazos são de inteira responsabilidade dos agentes culturais. Item 11.2, informações adicionais.
Demais informações podem ser obtidas pelo e-mail politicasculturais.fcbm@gmail.com ou pelo telefone 24 3029 9365. Os casos omissos ficarão a cargo da Fundação Cultura Barra Mansa, que disponibilizará um plantão de atendimentos entre os dias 2 de setembro até o 30 de outubro de 2024, aqui na sede da Fundação Cultura, que fica no Palácio Barão de Guapi, bem no coração da cidade, entre a Câmara dos Vereadores e o Jardim das Preguiças, no corredor cultural. Vamos agora aos anexos. A gente tem na última página aqui todos os anexos que fazem parte desse edital. São 6 anexos, e aí cada anexo tem um link que vai direto ali para o modelo desse anexo. Os anexos, que precisam ser preenchidos, eles estão em formato de Word, então você pode colocar as suas informações todas ali, gerar o PDF depois e anexar, no caso dos anexos que precisam ser inseridos dentro do sistema Indica. O anexo 1, ele vai detalhar, a gente vai falar aqui, a gente vai ler também na íntegra o anexo 1, ele detalha as categorias e os critérios de avaliação. O anexo 2, então, ele vem com todos os campos que compõem o sistema Indica, todas as informações que você vai precisar inserir no sistema Indica. O anexo 2, ele é esse documento na íntegra com as informações que você pode utilizar de rascunho, fazer ali, já disse, o seu rascunho do projeto para depois ir colocando aos poucos lá no sistema. Mas vale lembrar que esse anexo 2, ele antecipa as informações que você vai precisar preencher no edital, lá no sistema Indica. Só que o sistema Indica, ele te permite salvar e continuar depois. Então você pode acessar o sistema, só que você só vai passar de uma aba para outra, o sistema é dividido em alguns capítulos, em alguns módulos. Você só vai passar de um módulo para outro quando preencher esse módulo, os campos obrigatórios pelo menos, na íntegra. Aqui no anexo 2 te mostra todos os campos que estão nesses, mesmo dividido em blocos, em módulos. Mas lá você pode ir preenchendo e salvando. A diferença é que lá no sistema você só passa para o módulo se concluir todo o preenchimento do anterior. O anexo 3, então, é o termo de premiação cultural. O anexo 4 é a declaração de representante de grupo ou coletivo, que tem um modelo aqui, você pode preencher, mas ele também é um campo dentro do sistema Indica, que você vai incluir CPF por CPF de integrante desse coletivo cultural. O anexo 5 é a autodeclaração étnico-racial, que também é preenchida lá dentro do sistema. E o anexo 6, a autodeclaração para a pessoa com deficiência. Aline, vamos fazer a leitura do anexo 1, principalmente, porque ele traz as informações das categorias e dos critérios. Os demais anexos, a gente não vai fazer essa leitura aqui, porque praticamente eles são de autodeclaração, eles são modelos e eles também têm uma opção de marcar dentro do sistema. Aqui, no anexo 1, nós temos informações bem importantes e que não constam de forma tão detalhada no edital que a gente acabou de ler. Vamos lá? Anexo 1, categorias e valores, critérios de seleção e distribuição de vagas. Item 1, as categorias. As categorias apresentadas abaixo representam a consolidação da pactuação entre a sociedade civil e instituição pública, sendo a sociedade civil representada pelo Conselho, e bem como pela consulta pública que tratou de compilar e ampliar as discussões sobre a PNAB aqui no âmbito de Barra Mansa. Também foram usados os dados presentes no Cadastro Municipal de Cultura, mecanismo importante para o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas, aumentando o potencial de efetividade dos recursos da PNAB aqui no município de Barra Mansa. Categoria A, Prêmio Intercâmbio Cultural Nacional. São 4 vagas, valor por premiação de R$ 6.500, investimento total de R$ 26.000. A categoria B é o Prêmio de Intercâmbio Cultural Internacional. São 4 vagas, valor por premiação de R$ 12.000, investimento total de R$ 48.000. E a categoria C, Mestres e Mestras dos Saberes Tradicionais e Ancestrais. São 13 vagas e o valor por cada categoria é de R$ 7.000, totalizando R$ 91.000. Para fins dessa categoria, considera-se mestres dos saberes tradicionais e ancestrais
Os indivíduos que detêm conhecimentos, técnicas, práticas e tradições culturais transmitidas ao longo de gerações e que desempenham papel fundamental na preservação do patrimônio cultural imaterial. Reconhecimento concedido a indivíduos ou grupos que possuem e praticam saberes tradicionais de relevância cultural. Notório saber notório saber possui um profundo conhecimento e habilidade em uma determinada prática cultural ou técnica tradicional, sem necessariamente de uma certificação, um diploma para isso ou o reconhecimento acadêmico. Notório saber é o reconhecimento público da capacidade, da habilidade e da relevância dessa pessoa que domina uma determinada técnica ou um saber ancestral. 3. Transmissão de conhecimento. Atuam na transmissão de seus saberes para as novas gerações, garantindo a continuidade e a vitalidade das tradições culturais. Reconhecimento comunitário. São reconhecidos por comunidades como detentores de conhecimentos valiosos e como figuras centrais na preservação das tradições culturais. 5. Contribuição cultural. Sua atuação contribui significativamente para a valorização e promoção da cultura local e nacional. Agora, os exemplos de atividades culturais contempladas nas categorias A, B e C. A. Artesãos e artífices. Mestres na criação de artesanato tradicional, como cestaria, cerâmica, tecelagem, costura, bordado, crochê, ponto cruz, papietagem, papel machê, colagem, estampas, entalhe em madeira, modelagem em metais, plásticos ou metais naturais, fabricação de utensílios, adornos, adereços, entre outras técnicas experimentais e não convencionais, que sejam frutos de produção manual, que acontecem periódica e regularmente em locais fixos, em áreas públicas da cidade, há pelo menos 3 anos, no município de Barra Mansa. Músicos e cantores tradicionais, detentores de conhecimentos musicais tradicionais, como tocadores de instrumentos típicos e cantores de músicas folclóricas, cujas atividades sejam reconhecidas e destacadas entre os seus pares, atuantes em Barra Mansa há pelo menos 4 anos. Contadores de histórias e poetas populares, guardiões de narrativas orais, lendas, mitos e poesias tradicionais, atuantes em Barra Mansa há pelo menos 4 anos, comprovados com portfólio correspondente à atividade dessa categoria. Culinária tradicional. Mestres da gastronomia local, que preservam receitas e modos de preparos ancestrais, que atuam no município de Barra Mansa há pelo menos 4 anos, comprovado com portfólio correspondente à atividade desta categoria. Praticantes de rituais e festividades. Líderes de rituais religiosos, festas populares e manifestações culturais tradicionais cadastrados e reconhecidos por órgão de patrimônio, residentes e atuantes em Barra Mansa há pelo menos 4 anos, comprovados com portfólio correspondente à atividade dessa categoria. Difusores da cultura afro. Agentes culturais que promovam práticas que visam reconhecer a contribuição e a importância da cultura afro para a formação da nossa sociedade. Estão abrangidas, dentre outras linguagens reconhecidas, pintores, escultores e grafiteiros, designers de roupas, trancistas e cabeleireiros afros, produtores de artefatos tradicionais, bijuterias e artefatos de decoração, que sejam atuantes no município de Barra Mansa há pelo menos 4 anos, comprovados com portfólio correspondente à atividade dessa categoria. Educadores e instrutores de atividades culturais, mestres e professores de capoeira que ensinam arte marcial, dança e expressão cultural, profissionais que ensinam danças tradicionais como samba de roda, maracatu, jongo, que sejam atuantes no município de Barra Mansa há pelo menos 4 anos, comprovados por portfólio correspondente à atividade dessa categoria. Para fins exclusivamente das categorias A e B, ou seja, do intercâmbio, poderão participar agentes culturais ou grupo de pessoas responsável por criar, produzir e promover manifestações culturais, como artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, curadores, produtores culturais, gestores de espaços culturais, entre outros, residentes com atuação cultural comprovada no município, que possuam atividades programadas comprovadas por carta ou convite, para realizar em outro estado ou país. Então é importante lembrar que quem quer participar da categoria de intercâmbio é necessário uma carta convite da organização. Então, daqui a pouco a gente vai destrinchar também os critérios, mas intercâmbio nacional é aquela cidade a mais de 500 quilômetros de Barra Mansa
Então, quaisquer cidades, pode ser no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que o proponente queira participar de uma atividade para produzir um projeto novo, para apresentar algo que ele já produziu aqui na cidade, ou para participar de uma atividade formativa, de multiplicação do conhecimento, seja para ele ministrar uma palestra ou para ele fazer um curso, uma pós-graduação, uma residência artística, quaisquer atividade de produção, difusão ou formação de todos os setores representados no Conselho podem apresentar propostas para o intercâmbio. No nacional, mais de 500 quilômetros de Barra Mansa. No internacional, quaisquer países que mantenham relações diplomáticas com o Brasil, obviamente. Na distribuição de vagas por categoria, nós vamos falar, na verdade, das vagas. Item 2 do anexo 1. A quantidade de projetos selecionados serão premiados 21 agentes culturais conforme o quadro de distribuição por categoria apresentado a seguir. Contudo, caso haja orçamento de interesse público, o edital poderá ser suplementado e ainda, restando saldo de recursos da PNAB oriundo de outros editais ou rendimentos, as vagas poderão ser apresentadas. No item 2.2, é um quadro de distribuição das vagas por categoria. São algumas colunas aqui. A primeira coluna fala da categoria. A segunda coluna, a quantidade de vagas de ampla concorrência. Na terceira coluna, cotas para pessoas negras. Depois, cotas para pessoas indígenas. A seguir, cotas para PCD. No fim, quantidade total das vagas e o valor máximo por projeto. E a última coluna, o valor total da categoria. Na categoria A, que é o intercâmbio nacional, é uma vaga de ampla concorrência, uma vaga para pessoas negras, uma vaga para pessoas indígenas, uma vaga de cota para PCDs. Quantidade total são 4 vagas. No valor máximo para cada vaga, para cada projeto é R$ 6.500, no total de R$ 26.000. Até categoria B é igual à do intercâmbio, então sendo uma vaga para ampla concorrência, uma vaga para cotas de pessoas negras, uma vaga para cotas de pessoas indígenas, uma vaga para cotas para pessoas para PCD, no total de 4 vagas, no valor de cada proposta de intercâmbio internacional de R$ 12.000, no total de R$ 48.000. Na categoria C, de mestres e mestras de saberes ancestrais e tradicionais, são 7 vagas de ampla concorrência, 4 para pessoas negras, 4 para pessoas indígenas e... 4 para pessoas negras, 1 para pessoas indígenas e 1 para PCDs. No total de 13 vagas, no valor máximo de R$ 7.000 para cada um, totalizando R$ 91.000. Como eu baguncei um pouco essa última categoria, eu vou reler para ficar bem claro. Categoria C, de mestres de saberes ancestrais e tradicionais, são 7 vagas para ampla concorrência, 4 para pessoas negras, 1 para pessoas indígenas, 1 PCD, no total de 13 vagas. Vamos para os critérios agora utilizados na avaliação de mérito cultural. A avaliação dos projetos será realizada mediante atribuição de notas aos critérios de seleção conforme descrição a seguir. Grau pleno de atendimento do critério, 10 pontos. Grau satisfatório de atendimento do critério, 6 pontos. Grau insatisfatório de atendimento do critério, 2 pontos. E não atendimento do critério, 0 pontos. Ou seja, essa divisão de 10 pontos para atendimento pleno do critério, 6 para atendimento satisfatório e 2 para atendimento insatisfatório do critério e 0 para não atendimento é a divisão que o avaliador da proposta cultural, quando ele pegar essa proposta para analisar, ele vai avaliar seguindo essa divisão de pontuação, né? Sendo 10 pontos o máximo. Então, a gente tem agora um quadro especificando quais são esses critérios. E aí, esses critérios, eles orientam as informações que o agente cultural precisa inserir dentro do sistema Indica. E aí, a gente tem um quadro com a primeira coluna de identificação do critério, a segunda, descrição do critério, e a terceira coluna, pontuação máxima. E a gente tem o critério A, reconhecida atuação na categoria cultural inscrita. São 20 pontos máximos. B, integração e inovação do agente cultural com outras esferas do conhecimento e da vida social. Um exemplo, integração entre cultura e educação, cultura e saúde, cultura e meio ambiente.
e a pontuação máxima são 10 pontos. C. Contribuição a populações em situação de vulnerabilidade social, tais como idosos, crianças, pessoas negras, etc. São mais 10 pontos. E D. Contribuição do agente cultural às comunidades em que atua, tais como realização de ações dentro da comunidade, contratação de profissionais da comunidade, etc. São mais 10 pontos. A pontuação total dos critérios gerais é de 50 pontos. Vamos falar um pouquinho dos critérios? Vamos falar dos critérios. Vamos comentar todos de alguma forma aqui, depois a gente entra para a pontuação bônus, que também é muito importante. Primeiro, reconhecida a atuação na categoria cultural. O reconhecimento é dado por cada agente cultural, cada setor tem uma forma de reconhecimento. Por exemplo, os mestres de capoeira têm seu reconhecimento entre os próprios mestres e que isso é concedido por meio de certificados, portfólio, alunos, declarações, cartas de recomendação. Existem inúmeras maneiras de demonstrar o reconhecimento de um mestre de saber ancestral, inclusive vídeos de apoio de pessoas reconhecidas de outra forma, de outros meios. Esse é o ponto mais importante nessa categoria, porque ele também tem um peso maior, são 20 pontos. Portanto, aqui o objetivo é premiar os mestres e mestras verdadeiramente reconhecidos com atuação ininterrupta no setor em que atua. É importante porque às vezes a pessoa tem um tempo grande de atuação cultural, ou então às vezes é uma pessoa até que não tem tanto tempo, uma pessoa até jovem, e aí se auto-intitula mestre. A partir de agora acho que eu quero ser um mestre. E não é isso. Você precisa ser reconhecido por esse cenário cultural, por essa categoria cultural, que você tem um trabalho artístico que você acha que você deveria ser reconhecido como mestre. Então precisa ter esse reconhecimento dos seus pares. Porque tem a capoeira, por exemplo, tem um reconhecimento por meio de um certificado, pela corda, enfim. Isso não acontece com mestres de folia de reis. Exatamente. O reconhecimento dos mestres de folia de reis são de forma... são informais, de forma orgânica ou a partir da condução das suas jornadas ao longo do tempo. E é importante que a declaração de representação coletiva ou algumas documentações dos seus integrantes da Folia de Reis possam compor essa forma de reconhecimento. O mesmo também acontece com babás e iabás, pais e mães de santo, que são os mestres de casas de matrizes africanas, que são as lideranças dessas casas. Eles também, via de regra, não têm um certificado de reconhecimento como pai ou mãe de santo. Existem as suas formas específicas de serem reconhecidos. E não é só o certificado que nós estamos falando, a gente está falando também de trajetória, de comprovação de atuação, e é importante lembrar, ininterrupta, no mínimo, nos últimos 4 anos como mestre, na posição em que atua. Também comum mestres reconhecidos como mestres há muitos anos e que ao longo dos últimos anos não têm atuado ou não está com trabalho, esses também podem se inscrever. O digo que não está com trabalho é que não tem uma prática do seu conhecimento em atividade constante nos últimos anos. Esse também pode se inscrever. Só que o mais importante é que a pontuação tem dedicado atenção à atuação nos últimos 4 anos, como mestre. Então, isso é importante. Sobre o segundo critério, critério B, integração e inovação do agente cultural com outras esferas do conhecimento. Então, aqui é importante você trazer informações de como a sua manifestação cultural tradicional dialoga com outras áreas para além da cultura. Então, a gente tem mestres hoje, atividades de capoeira que dialogam com a saúde, atividades de folias de reis que são realizadas em parceria com escolas. Então, essas atividades culturais dialogando com outros setores, social, cultural, educacional, vão conseguir pontuar aqui mais. Cultura e meio ambiente, então práticas de culinária tradicional e ancestral que utilizam ali as ervas medicinais, que envolvam de alguma forma esses territórios com discussões em relação à sustentabilidade, meio ambiente. Então,
essa transversalidade da cultura tradicional com outras áreas do conhecimento vão conseguir, com uma boa descrição aqui, vão conseguir uma boa pontuação, que é a máxima de 10 pontos. Contribuição a populações em situação de vulnerabilidade social, como idosos, crianças, pessoas negras. É importante destacar o perfil das suas atividades voltadas para esse público. Às vezes parece chover no molhado, porque até aqui você já apresentou seus trabalhos de relevância, mas aqui é necessário um destaque para os projetos voltados para essas pessoas. E aqui a gente coloca como um exemplo idosos, crianças, pessoas negras, mas esse rol é muito maior que isso, com comunidade LGBTQIAPN+, também pessoas de periferia, entre outras comunidades e ações que estão no rol de políticas afirmativas já reconhecido na política nacional de uma forma ampla. Quaisquer atividades que você tenha no seu portfólio que atenda a esses grupos, ou como a gente chama, que é a minoria de maiorias, então você pode identificar e destacar aqui. E também pode ser comprovado por meio de declarações, por meio de fotos, por meio de certificados, mesmo documentos. E o último critério geral, o critério D, é a contribuição do agente cultural às comunidades em que atua, tais como realização de ações dentro da comunidade, contratação de profissionais da comunidade. Então, além do mestre e da mestra, ou do agente cultural que quer participar do intercâmbio cultural, mostrar o seu portfólio, a sua atuação cultural no município, ele tem que comprovar que ele tem uma atuação dentro da sua comunidade, que ele envolve essa comunidade dentro da sua manifestação cultural, que a sua manifestação cultural tradicional, ela está sendo de alguma forma repassada para esses novos agentes culturais da comunidade, que ele traz para dentro dessa manifestação cultural, seja para essa jornada de Folia de Reis, para essa roda de capoeira que ele realiza, ou para essas rodas de conversa para falar sobre a tradição da cultura afro, ou que ele faz ali uma roda de mulheres artesãs dentro dessa comunidade, envolve essa comunidade para que a sua manifestação cultural tradicional continue acontecendo, continue sendo repassada para as novas gerações. Então, essa comunidade precisa trazer essa informação de como esse território, essa comunidade em que o mestre atua, participa também dessa manifestação cultural, que ele tem acesso também a essas tradições, a esses saberes populares e ancestrais. Além dos critérios gerais, o proponente pode também receber pontuação bônus, ou seja, uma pontuação extra conforme os seguintes critérios. Aí aqui no anexo também apresenta uma tabela com 3 colunas, sendo a primeira a identificação do ponto extra, organizado em letras, a descrição desse ponto extra e o ponto atribuído. Então, vamos no critério ponto extra e agentes culturais do gênero feminino, com 2 pontos e meio. F, agentes culturais negros ou indígenas, mais 2,5. G, agentes culturais com deficiência, mais 2,5. E H, agentes culturais monoparental, 2,5. Vamos lembrar que esses pontos são extras e eles podem ser identificados no processo de preenchimento do formulário. Existem vários campos no Indica, que à medida que você vai preenchendo e marcando se você é mulher, gênero feminino, agentes culturais negros ou indígenas, ou com deficiência, quaisquer deficiências, ou monoparental. São mãe solo, mãe solteira. Esse conjunto de critérios visa priorizar os agentes que dessas características ou desses grupos étnicos como uma política afirmativa. E esse ponto é extra. Pontuação extra para coletivos ou grupos culturais sem CNPJ. Então, esses pontos extras que o Bravo explicou são para pessoa física. E agora, no caso de grupos ou coletivos culturais, tem uma tabelinha aqui também com os pontos extras para esses grupos. Então, a primeira coluna, identificação do ponto extra. A segunda coluna, descrição do ponto. E a terceira coluna, pontuação. Então, critério extra aqui. E coletivos, grupos compostos majoritariamente por pessoas negras ou indígenas. Então, são mais 2,5 pontos extras.
J. Coletivo, grupo, coletivos barra grupos compostos, majoritariamente por mulheres. Mais 2,5. K. Coletivos, grupos com notória atuação em temáticas relacionadas a pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQIA+, idosos, crianças e demais grupos em situação de vulnerabilidade econômica ou social. Então, são mais 5 pontos. Portanto, são 50 pontos gerais, nos critérios gerais, mais 10 pontos extras no caso de pessoas físicas ou 10 pontos extras no caso de grupos ou coletivos. Não se sobrepõem os pontos de coletivos com pessoa física, porque a proposta ou é pessoa física ou é grupo ou coletivo. Então, esses dois não se sobrepõem. Mas eles, os extras, podem acumular com os pontos gerais. Vamos às observações. A pontuação final de cada candidatura será por média das notas atribuídas individualmente por cada membro da comissão de seleção de projetos. Os critérios gerais são eliminatórios, de modo que o agente que receber a pontuação 0 em algum dos critérios será desclassificado do edital. Os pontos bônus são cumulativos e não constituem critérios obrigatórios, de modo que a pontuação 0 em alguns dos pontos bônus não desclassifica o agente cultural. Em caso de empate, são utilizados para desclassificação, para classificação ou desempate, os projetos com a maior nota nos critérios de acordo com a ordem a seguir, A e D, respectivamente. Ou seja, a reconhecida atuação na categoria cultural, e D, a contribuição do agente cultural às comunidades em que atua. Esses são os principais critérios de desempate. Caso nenhum desses critérios sejam capazes de promover o desempate, serão adotados critérios na ordem a seguir. Primeiro, o proponente com a maior idade. Segundo, o portfólio do agente cultural e o tempo de atuação na área. Quanto mais tempo de atuação, o desempate, ou seja, o desempate vai ser para aquele que tem o maior tempo de atuação comprovado de acordo com o portfólio apresentado. Serão considerados aptos os projetos que receberem nota final igual ou superior a 40 pontos. Serão classificados os projetos que receberem serão desclassificados os projetos que receberem nota 0 em qualquer um dos critérios obrigatórios ou que apresentem qualquer forma de preconceito, de origem, de raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação com fundamento no disposto do inciso 4º do caput do artigo 3º da Constituição, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Em linhas gerais, zerou nos critérios gerais, está desclassificado. Não pontuou nos pontos extras, tudo bem, segue, então é uma pontuação menor. O ponto extra é automático, à medida que você marca no formulário, já é atribuído e somado na sua nota final o ponto extra. Você vai ter o seu resultado na plataforma Indica, que você vai poder acessar por critério a sua nota final, somada ao ponto bônus e a sua nota final geral. E aí sim serão classificados. E essa classificação também vai ser afetada, como a gente já falou, pelas cotas. A publicação do resultado vai ser dada por meio de uma lista com o nome do proponente, o nome do projeto e a sua nota geral. No documento de publicação não serão publicadas as notas por critérios, mas você vai poder verificar a sua nota por cada critério, bem como, eventualmente, com alguma descrição, um comentário, para que você possa também se orientar até mesmo para eventuais recursos na plataforma Indica. Isso é uma correção fundamental que nós fizemos no sentido de aprimorar a interlocução e, sobretudo, a transparência com os proponentes que dialogam com os nossos processos de seleção, especialmente para a aplicação dos recursos federais desse sistema de fundo a fundo, como foi na Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo e agora na PNAB. Reforçar, então, que os editais eles podem ser encontrados no portal da transparência do município, as inscrições são feitas no sistema Indica, e o sistema Indica pode acessar ali no barramansa.rj.gov.br/PNAB, já aparece o ícone lá escrito Indica, é só clicar, fazer o seu cadastro ou atualizar o seu cadastro, você já tem. Se você tiver dúvidas específicas sobre o sistema Indica,
Dúvidas sobre senha, recuperação, e-mail, não estou conseguindo acessar, não achei o meu número de cadastro, exclusivamente sobre o sistema ali. Você pode entrar em contato no WhatsApp 24 99 215 6932. Tem a equipe toda lá do Valdinei, fala com ele vai tirar a dúvida para você. Se você tiver dúvida em relação ao texto do edital, as categorias, as informações que você precisa inserir, se você precisa de orientação para como escrever o seu projeto, ajuda ou dúvida relativa ao texto, se você precisa que a equipe da Fundação de Cultura, por alguma questão específica, vá até o local para fazer a inscrição de algum mestre, mestra ou pessoa que tenha dificuldade de mobilidade. Então, a gente tem equipe aqui coordenada pela Ludmila, que está num plantão específico para atendimento dos agentes culturais só para a PNAB. E você pode mandar por e-mail a sua dúvida também, politicasculturaisfcbm@gmail, ou entrar em contato no telefone, que também é WhatsApp, 24 30 29 9365. Essa foi a leitura comentada do edital número 2 para aplicação da PNAB em Barra Mansa e agradeço pela sua atenção, pelo seu interesse. Estamos fazendo todos os esforços possíveis para garantir a maior transparência, a maior forma de divulgar não só esse processo de seleção, mas também os métodos, os meios de comunicação e garantir um canal de interlocução amplamente aberta para os agentes culturais, que são os principais beneficiários das políticas públicas aqui da nossa cidade. Obrigado pela atenção e continue com a gente aqui no YouTube da Cultura Barra Mansa, mas também nas redes sociais para conhecer o nosso trabalho.